Abre comigo em 1 Timóteo capítulo 6, então vou terminar essa série, que era para terminar no domingo, vou terminar hoje, porque está pulsando no meu coração, aleluia. 2022, o ano da decisão, meu Deus, como a sua vida vai mudar? Preste atenção, como a sua vida vai mudar? Como a sua vida vai mudar? É um ano de decisão. É um ano de prestar mais atenção na palavra, na verdade, no mover do Espírito. Aliás, não falta domingo de manhã não. Meu Deus. A gente vai continuar ali no Apocalipse capítulo 4. Meu Deus. 1 Timóteo capítulo 6. E a gente está falando nessa nossa mensagem, hoje a parte 3, não mexa nisso. Tem coisa que a gente tem que proteger, para ninguém meter a mão, para que o inferno não meta a mão. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 20, diz: e você, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado. Guarda, diga guarda. Guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns professando se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. E a gente falou que a palavra guardar no grego fala de observar, de vigiar para que não escape. Sabe aquele negocinho, ó, estou de olho no Senhor, hein? Aleluia, estou de olho, hein? Eu vou vigiar para que não escape. Fala de guardar uma pessoa ou uma coisa para que ela permaneça segura. Guardar fala de proteger intacto, evitando que seja arrebatado. E o apóstolo Paulo então vira para Timóteo e fala: guarda o que foi confiado para você. E eu digo para você que toda vez que você vem e você está ouvindo a palavra com o coração aberto, algo está sendo confiado a você. Não venha para cá só para ouvir uma mensagem qualquer, só para bater um cartão no meio da sua semana. Venha, porque algo vai ser confiado para você. Deus está confiando em você. Se você veio aqui nessa quarta-feira, se você ligou nessa live, Deus está confiando algo agora para você. Pastor, tem um anjo com a bandeja na mão? Não sei. Eu só sei que Deus, com a sua palavra, está confiando algo eterno e sobrenatural para você. E é dessa maneira que nós somos capacitados a sair daqui desse lugar com algo sobrenatural no nosso coração. E o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala: guarda o que foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? Um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, verso 14, diz: mantenha o padrão das sãs palavras, de que de mim você ouviu com fé, e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Ele está falando das palavras que ele havia ouvido. Guarda o que você está ouvindo. Guarda no seu coração aquilo que você está ouvindo. Numa outra versão, na versão amplificada, diz: guarda e siga. Diga, guarda e siga. Guarda e siga. Isso é um pouquinho que a gente vai falar hoje, da prática da palavra. Guarde e siga o padrão da sã doutrina que você ouviu de mim, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarde com o maior cuidado e mantenha inalterado. Não deixa ninguém dar opinião contrária à palavra de Deus. Guarda o que foi colocado no seu coração, a verdade que foi colocada no seu coração de maneira inalterada. Pastor Hélio sempre diz: o que Deus diz é o que vale, sem adição, sem adulteração.
Guarde com maior cuidado e mantenha inalterado o tesouro, aquela verdade preciosa que foi confiada a você. Isso é, as boas novas sobre a salvação pela fé pessoal em Cristo Jesus, pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Nós falamos das últimas vezes como é que nós protegemos esse tesouro, essa verdade preciosa. Número 1, nós falamos de conhecer a Deus verdadeiramente. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, o diabo não nos engana. Não, tome essa doença aqui, tome essa enfermidade, porque Deus pode estar querendo, porque Ele ama ver você sofrer. A Bíblia fala que Ele é Jeová Rafá, esse é o nome de Deus. O nome de Deus não é Deus talvez queira com que você sofra. O nome de Deus é Jeová Rafá, aquele que cura. Quando eu conheço a Deus verdadeiramente, eu estou protegendo o tesouro que me foi confiado. Número 2, então nós falamos, cuidado com os seus pensamentos, porque o inferno, lembra que nós falamos que o inferno vem de maneira astuta. A maneira do inferno é uma maneira astuta, e essa maneira astuta fala que ele está pronto e disponível para te enganar, para me enganar. Pensa nisso, gente. Pensa que o diabo está pronto para passar a perna em você. A oportunidade que ele tiver, ele vai fazer. Não é talvez ele esteja se sentindo bonzinho hoje e talvez ele não vá fazer, não. A Bíblia fala que ele é como um leão ao derredor, esperando uma brecha, uma oportunidade. Então cuidado com os seus pensamentos. Número 3, para que a gente tenha cuidado com os pensamentos, a gente precisa meditar constantemente. E nós vimos da última vez que meditar fala de reflexão, de parar e refletir, parar para pensar e imaginar aquilo acontecendo na nossa vida. Parar com a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus através do Espírito Santo falar com a gente. Então meditação vai puxar a oração. Então eu conheço Deus verdadeiramente. Eu tomo cuidado com os tipos de pensamentos que chegam na minha vida e eu medito constantemente na verdade. E eu quero falar hoje com você, ponto número 4, pratique o que você recebeu. Como é que eu guardo o bom tesouro? Eu conheço a Deus verdadeiramente, eu tomo cuidado com os meus pensamentos, eu medito naquilo constantemente, na palavra de Deus, e eu pratico aquilo que eu recebi. Mateus capítulo 7, abra lá comigo por favor. Mateus capítulo 7, já é finalzinho do Sermão da Montanha. Léo, me dá mais um pontinho aqui, por favor. Obrigado. Mateus capítulo 7, verso 24. Então, de tudo que Jesus falou, depois, pega essa semana, dever de casa, pega essa semana, vai ler Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esse é o final, é a cereja do bolo. Ele falou de tudo aquilo que vocês ouviram. Jesus fala sobre perdão, ele fala sobre doação, ele fala sobre o reino de Deus. Ele fala sobre a cultura do reino de Deus. Ele fala então, deixa eu contar para vocês uma parábola para a gente finalizar aquilo que nós estamos falando. Ele diz, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras, o que eu estou ensinando para você, será comparado, ouve as palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E a primeira coisa que eu vejo aqui, gente,
é que a comparação que Jesus faz, número 1, é entre prudência e insensatez. Ele comparando aquele que pratica, ele está falando, número 1, vamos pensar numa pessoa prudente. O que é prudência? Olha só, prudência fala de prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Sabe o que eu vejo nessa questão de prudência, de prever? Jogo de xadrez. Não sei jogar xadrez, mas assisti lá o Gambito da Rainha e entendi que dá para prever os movimentos. Então deixa eu prever esse movimento, porque se ele jogar dessa casa para essa casa, eu vou me proteger dessa maneira. Quando você está prevendo e procurando evitar as inconveniências dos perigos, a Bíblia chama isso, quer dizer, o dicionário chama isso de prudência. Então o que Jesus está falando? Não viva a sua vida de qualquer maneira. Quando você pratica a palavra, você está prevendo e procurando evitar as inconveniências dos perigos. A prudência fala de cautela, precaução, sensatez. Para quê? Para que o planejamento da sua ação seja o melhor possível. E é claro que a minha vida e na sua vida, na minha vida e na sua vida, nós temos intempéries, nós temos dificuldades. A Bíblia fala que a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram com força. Eu acho interessante que a Bíblia não diz assim, não, todo mundo vai ter dificuldade, sim, mas aquele que construiu sobre a rocha, só a chuva caiu. Olha, esse que foi insensato, bateu a chuva, encheu o rio e veio com força. Não, bateu tanto com força para um quanto para o outro. Só que qual era a diferença? O prudente preveniu contra essas coisas. O prudente, esperando que talvez os dias difíceis viessem, ele falou, eu não vou construir sobre a areia, porque se a água bater sobre a areia, leva tudo. Quem já construiu castelinho de areia na praia, né, Stanley? Veio a primeira, você estava ali no meio da construção, veio a primeira onda grande e levou tudo. A onda vem para justos e injustos, vem para aquele que pratica e aquele que não pratica. A diferença está na prudência ou na insensatez. A prudência, gente, nos chama a proteger o que valorizamos do perigo. A prudência nos chama a proteger o que valorizamos do perigo. E eu falei na vez passada que se a palavra de Deus nos chama a guardar, é porque ela pode ser roubada. Se ela fala de manter algo puro, é porque pode ser adulterado. Então a prudência nos chama a proteger o que valorizamos do perigo. Essa parábola fala de um homem que, por valorizar a sua casa, não a construiu em qualquer lugar, nem de qualquer jeito, ficando à mercê das tempestades. Então veja, não é só em qualquer lugar, é de qualquer jeito. Esse homem, o prudente, não fez as coisas empurrando com a barriga, porque era mais fácil. Não empurrou as coisas para debaixo do tapete, porque é mais conveniente. O insensato faz de qualquer jeito. O prudente gasta tempo planejando. Vou falar de novo. O insensato faz de qualquer jeito. O prudente gasta tempo planejando. Porque o prudente prevê e procura evitar as inconveniências e os perigos. A segunda coisa que a gente vê nessa parábola é o sentido dela. O sentido é sobre quem ouve e pratica, ou quem ouve e não pratica. Então não é quem ouve e pratica, quem não ouve e não pratica. É quem ouve. Eu e você estamos ouvindo a mesma palavra hoje. Você que está com a gente na internet, a gente está ouvindo a mesma palavra. A diferença é quem ouve e pratica, quem ouve e deixa para lá. E eu anotei aqui algumas coisas.
por que nós não praticamos a palavra? Vamos botar aqui, os pingos nos is. Por que a gente não pratica a palavra? Muitas vezes porque nós temos uma interpretação errônea da Bíblia. Nós vemos a palavra de Deus como poética, como motivadora, e não como a voz de Deus e a realidade para a nossa vida. Eu acho o livro muito bonito, mas eu não considero a Bíblia como sendo Deus falando comigo. E se eu não considero Deus falando comigo, é apenas uma sugestão, é apenas algo bonito. Sabe como algumas pessoas veem Deus apenas, veem Jesus apenas como se fosse um profeta. Nossa, mais um profeta. Ele não é mais um profeta, ele é o profeta. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Então a palavra dele não é sugestão. A palavra de Deus, apesar dela ter sido escrita de maneira poética, ela ter sido escrita muitas vezes para motivar a nossa vida, ela é a instrução que nos dá a vida. Então esse é um dos primeiros erros. Por que nós não praticamos a palavra? Porque os resultados às vezes não são instantâneos. Nós adoramos resultados rápidos, mas leva tempo para mudança duradoura. Você lembra que na parábola do semeador, o primeiro solo cai em cima do solo, logo vem Satanás, logo vem o diabo, rouba a semente. O segundo cai, mas não dá tempo de frutificar. O terceiro até começa a crescer um pouquinho, mas é abafado. Porque, gente, resultados não são instantâneos. Aquilo que você tem confessado pode demorar um tempo, mas a palavra de Deus é fiel. Lembra que a palavra de Deus não volta vazia. E muitas vezes isso nos desmotiva a continuar praticando a palavra de Deus. Veja que outra, por que nós não praticamos a palavra muitas vezes? Muitas vezes confiança nos nossos próprios caminhos sobre ou acima dos caminhos de Deus. Em outras palavras, acreditamos que sabemos mais. Quando Deus fala, perdoa, a gente se vê no direito de não perdoar, porque a gente se vê muito magoado ou muito chateado. Então é meu direito sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E aí a gente acaba não praticando a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Orgulho. A palavra para isso é orgulho. Eu estou me colocando acima da palavra de Deus. Você lembra que foi isso que Satanás quis fazer? Eu vou me colocar acima. E quando nós decidimos não praticar a palavra de Deus, quando nós permitimos confiar nos nossos próprios pensamentos, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. E eu já expliquei isso aqui para você. Maldito o homem que confia na sua humanidade, acima daquilo que Deus diz. Por que nós não praticamos a palavra? Porque muitas vezes nós esperamos pelas nossas emoções. É ou não é? Meu Deus, para a gente ir para ginástica, para a gente ir andar na rua, meu Deus, aleluia, minha esposa está ali olhando para mim com aquele olhar, meu Deus. A gente às vezes tenta sentir, eu acho que eu estou sentindo agora de eu praticar. Eu acho que eu estou sentindo agora. Quando a gente espera pelas nossas emoções, a gente não pratica a palavra. Não estamos sentindo vontade de perdoar. Não sentimos que devemos ser gentis com aqueles que nos machucam. Por que a gente muitas vezes não pratica a palavra? Porque é muito conveniente pensar que a nossa condição é especial e não é possível aplicar a palavra de Deus. No meu caso não dá para aplicar a palavra de Deus, gente. Não dá. Não dá, porque Deus sabe da minha situação. Não dá para aplicar nesse sentido. Não dá para fazer isso. E muitas vezes com relação a finanças é assim: pastor, sabe como é que é? Eu não tenho, por isso que eu não consigo dar. Pastor, já ensinou a gente. Eu não vou dar porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não dá. É justamente o contrário.
Ah, não, é muito conveniente pensar que eu não posso ir para a igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C. A minha condição é especial. E eu estou isento de praticar a palavra nessa situação. Como diria o pastor Hélio há muito tempo atrás, bom, está errado. A mudança, gente, é difícil. Exige que aceitemos humildemente que fizemos errado e que existe uma maneira melhor de fazer as coisas. Ou seja, qual é a chave para isso tudo mudar na nossa vida? Ouvir é a chave e a prática é a consequência. Onde é que isso tudo vai mudar na nossa vida? Da gente sair de não conseguir praticar a palavra de Deus, para a gente começar a construir a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Tudo começa como quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ora, a fé vem por ouvir. E a palavra ali, ouvir, akuo, traz o sentido de ouvir com atenção. Então a gente não ouve de qualquer maneira e constrói a casa sobre a rocha. Lembra que o insensato faz de qualquer maneira. E ele faz de qualquer maneira porque ele ouve de qualquer maneira. E se a gente está aqui ouvindo de qualquer maneira, a gente vai construir a nossa vida de qualquer maneira. Porque a gente só vai prestar atenção em poucas coisas. Agora, se o meu ouvido está atento, se o meu coração está voltado, se a minha atenção está focada, eu vou ouvir de tal maneira que eu vou constantemente construir a minha casa sobre a rocha e não sobre a areia. Gente, tem gente que a vida não dá certo, não anda para frente pelo simples fato, olha para mim me amando, aleluia, pelo simples fato de que não ouve a palavra da maneira certa. Se não ouvem a palavra da maneira certa, não conseguem praticar da maneira certa. A transformação acontece quando aplicamos o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, ouvir vai nos levar a praticar. Então veja, se eu ouço da maneira correta, isso vai me levar a praticar da maneira correta. E quando eu pratico da maneira correta, a transformação vem, a mudança vem. O milagre chega. Ler a Bíblia é um passo. Estudar e meditar na palavra são outros passos. Mas praticar é o objetivo final, porque é a ação daquilo que eu e você cremos. Praticar é a ação daquilo que nós cremos. Eu criei, por isso eu falei. Informação não nos serve muito se não colocarmos em prática. Informação não nos serve muito se não colocarmos em prática. Então, gente, qual é o benefício de nós colocarmos em prática? Eu estou falando para você que nós precisamos colocar a palavra em prática. Quando nós colocamos a palavra em prática, a Bíblia nos chama de prudentes. Então, primeiro, qual é o primeiro benefício que a gente está vendo aqui? Eu e você vamos crescer em prudência. Quando eu e você praticarmos a palavra, meditarmos na palavra, ouvirmos a palavra, guardarmos os nossos pensamentos, conhecendo cada vez mais a Deus, a Bíblia nos chama de prudentes e não de insensatos. Você lembra daquelas virgens? As virgens nécias. Lembra as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. As 5 virgens nécias ou insensatas foram aquelas que não previram. As prudentes carregaram óleo para tantos dias e mais um pouquinho, prevendo que o noivo podia demorar. Quanto tempo você sabe que Jesus está voltando? Mas diz lá em Abacuque que se tardar, não falhará. Então tem que estar preparado. O que o Espírito Santo está querendo nos trazer nessa noite é nós nos considerarmos como prudentes. E como eu e você vamos nos considerar como prudentes? Praticando a palavra.
Tiago capítulo 1, abra aí comigo por favor, Tiago capítulo 1. Qual o benefício de praticarmos a palavra? Eu quero que você atente para esses versículos, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 1. Então a primeira coisa, a gente vê nessa parábola de Mateus capítulo 7, que quando nós praticamos a palavra, nós estamos andando em prudência. Tiago capítulo 1, verso 22, até o verso 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O inferno até não tem problema com que você venha para a igreja. Presta atenção que isso aqui é poderoso. O inferno não tem problema com que você venha para a igreja e ouça a palavra. O problema que ele tem é quando você começa a praticar a palavra. Nós ouvimos para praticar. Você pode repetir isso comigo? Eu ouço para praticar. E o apóstolo Tiago está nos lembrando disso. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes, porque quando vocês são apenas ouvintes, vocês são enganados. Então quando nós praticamos a palavra, nós estamos protegendo o nosso coração. Nós estamos dizendo para Satanás: aqui você não mexe. Se ele falou para eu perdoar, aqui você não mexe. Isso aqui é imexível. Nisso você não mexe. E ele continua dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem, marque isso na sua Bíblia, atenta bem. Lembra que a gente falou da forma de ouvir? Que acuo, a fé vem por ouvir, ouvir, acuo, ouvir atentamente. E o apóstolo Tiago traz isso: aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra bem-aventurado significa feliz. Ou seja, ele está falando: se você pratica a palavra de Deus, você é bem-aventurado, tem alegria para o teu caminho. É claro que durante o processo existem os rios, existem os mares, existem os ventos, existem as chuvas, mas isso não vai tirar a alegria do nosso coração, porque ainda que a gente vá chorando, a gente continua a semear, e existe fruto do Espírito dentro de nós chamado alegria. Então, se eu pratico a palavra, a Bíblia diz que eu vou ser bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz, andar em paz. Bem-aventurado significa ter sucesso, não sucesso do mundo que pisa nas outras pessoas. O sucesso de Deus é a palavra de Deus produzindo resultado em nós. Esse é o sucesso que Deus espera com que a gente tenha. Deus não tem a expectativa de que eu e você a gente se torne famoso do jeito do mundo. Não, Ele não tem problema que você se torne uma referência. Ele falou para Abraão: eu vou exaltar o teu nome, você vai ser conhecido. Mas Abraão, você vai fazer isso porque eu estou fazendo isso com você. Então ele não tem problema com isso. O problema é quando a gente associa o sucesso do mundo e traz isso para a nossa vida. É ser mais conhecido do que fazer ele conhecido. Lembra que o sucesso de Deus é a palavra dele operando em você e através de você. Veja Josué capítulo 1, no verso 8, diz: não cesse de falar desse livro da lei. Olha a prática, é prática. Não cesse de falar. A gente vai estudar ano que vem, a gente vai falar sobre o poder da confissão. Não cesse de falar, é o que?
prática, eu medito. Se eu estou meditando, aquilo vai me encher de tal maneira que vai sair pela minha boca. Uma vez ouvindo um pastor americano, e ele disse isso, essa frase me marcou: se você não consegue falar acerca daquilo que você crê, você ainda não está crendo. Se você não consegue falar acerca daquilo que você crê, é porque você ainda não está crendo. Então Deus diz para Josué: não cesse de falar desse livro da lei. Olha, não mexa nisso. Nisso você não pode mexer, Josué. Não vou parar de falar da palavra de Deus. Ele fala, pelo contrário, agora ele dá um passo para trás. Medita nele, no livro da lei, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Praticar a palavra traz prosperidade. E prosperidade é um caminho bem sucedido. Eu falei para você que o sucesso da parte de Deus é ver a palavra dele agindo na sua vida, transformando a sua vida, para que você seja um veículo de transformação para outras pessoas. João capítulo 13, no verso 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Naquele discurso que Jesus estava falando, ele diz: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, felizes, andarão em paz, prosperarão, serão bem-sucedidos, se a praticarem. Filipenses capítulo 4, no verso 9, Paulo falando aos filipenses diz: o que também aprenderam, veja, aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Lembra que Paulo disse a Timóteo: olha, como é que você vai guardar esse bom tesouro? Com a ajuda do Espírito Santo. E aqui Paulo diz aos filipenses: e o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Quando vocês praticam a palavra de Deus, eu e você precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Quando eu e você praticamos a palavra de Deus, veja, pastor Hélio sempre disse isso, a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando comigo. Se eu estou praticando a palavra de Deus, eu tenho a certeza de que Deus está comigo, me ajudando a praticá-la, me ajudando a ser perseverante. Você não está sozinho na sua luta diária, você não está sozinho. Enquanto decide praticar a palavra de Deus, não é na sua própria força, não é no seu próprio pensamento, não é no seu próprio sentimento. Não desista. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: não desista, Deus está contigo. Isso, chacoalha o cara, não bate nele não, Paulo, meu Deus, é visitante. Glória a Deus. Não desista, porque Deus está com você enquanto você pratica a palavra. E o Deus da paz, aleluia, estará com vocês. Eu acho que ainda funciona, depois a gente vê o Frankenstein. E o Deus, Léo, vai ter que passar aí para mim, Léo, por favor. E o Deus da paz estará com vocês. Meu Deus. Passa para mim, Léo. 1 Timóteo, capítulo 3. Diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Dedique-se a ler a palavra de Deus. Olha o exemplo de Paulo. Dedique-se a ler. Ele fala aqui em Filipenses: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que viram em mim. Agora Paulo fala a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Medita nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Passa para mim.
Cuide de você mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que ouvem. Ele está falando, continua nesse progresso. O que progresso é esse que ele fala no verso anterior? Que progresso é esse? A prática da palavra. Continua lendo, continua meditando, continua ensinando e continua praticando. Meu Deus, a Bíblia está cheia. E quando você faz isso, o que se manifesta na nossa vida? Salvação. Quando eu e você praticamos a palavra, salvação está se manifestando na nossa vida. Quando eu e você praticamos a palavra salvação significa ser feito íntegro novamente. Quando eu e você praticamos a palavra, nós estamos novamente sendo íntegros com Ele, porque Ele e a sua palavra são um. A manifestação da salvação se manifesta na nossa vida. E Ele fala, você vai salvar não só você mesmo, mas tanto aqueles que ouvem também. Eu quero terminar com essas duas passagens, que eu me lembrei enquanto estava lá no gabinete. 2 Timóteo, capítulo 3, vai lá comigo, volta aí um pouquinho. 2 Timóteo, oh rapaz, glória a Deus. Foi feita a cirurgia. Não vou levar choque não, né? Glória a Deus. E não, aqui é do lado. 2 Timóteo capítulo 3. Você já conhece essa passagem, mas ela é tão rica, e eu quero juntar ela com uma passagem de Isaías. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 até o verso 17. Diz assim: toda a escritura, ou seja, tudo aquilo que está escrito é inspirado por Deus. E a palavra inspirado aqui significa o sopro de Deus, é soprado por Deus. Deus sopra a sua própria essência naquilo que está escrito, para que quando você e eu lermos a Bíblia, não seja apenas um livro de história, mas seja vida para cada um de nós. João capítulo 5, verso 39 e verso 40, Jesus conversando com aqueles homens, dizem, vocês julgam que nas escrituras, na palavra, na lei, vocês têm vida, e vocês falam muito bem, só que vocês não vêm a mim, verso 40, para ter vida. Então no verso 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Diga, a palavra de Deus é útil. E útil quer dizer que tem valor. E se tem valor, vamos voltar para o início, eu preciso guardar. Se tem valor para mim e para você, nós precisamos guardar. A palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus nos aperfeiçoa. Se eu e você estamos buscando a perfeição no tocante àquilo que Deus nos oferece, nós precisamos fazer através da palavra de Deus, através da prática da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz com que o servo de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui é maduro. O maduro é aquele que prevê as consequências. O maduro é aquele que é responsável pelas suas atitudes. O maduro é aquele que sabe governar. O maduro é aquele que sabe responder. Ele está falando, quanto mais nós nos enchermos da palavra, e nós valorizarmos a palavra, e nós praticarmos a palavra, mais nós vamos amadurecendo. E não é só isso que a palavra de Deus faz com a gente. A palavra de Deus nos torna habilidosos para trabalhar para Deus. Então Ele trabalha em mim e em você, para que nós possamos ser habilmente capacitados
para fazer a obra dele. Então, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos deixando com que Deus trabalhe em nós, nos amadurecendo, e nós estamos permitindo com que Deus vai nos moldando de tal maneira que Ele vai trabalhando através de nós. Agora, olha só esse texto de Isaías capítulo 48, vai ser nosso último texto. Isaías capítulo 48, verso 17, diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, diga o meu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Está falando de prática da palavra. Eu ensino para você aquilo que tem valor para a sua vida, e quando eu ensino isso que tem valor para a sua vida, eu te ensino a como praticar aquilo que eu estou te ensinando. Meu Deus, que Deus é esse, gente? Que Deus maravilhoso é esse? Que nos ajuda a decidirmos ouvir para praticar, e que nos ajuda nesse processo, nos ensina a como praticar aquilo que nós valorizamos. Ele continua dizendo: se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. E dar ouvidos aqui, gente, no hebraico, tem o sentido de praticar. Lembra que a prática começa como nós ouvimos. Se você tivesse praticado aquilo que eu falei para você. Ele diz, porque se você tivesse praticado o que eu falei para você, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas no mar. Mas não para aí. Ele diz também: a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Pelo simples fato de você ter parado, ouvido e praticado, seria abençoado você e a sua casa. Então você quer com que a sua casa seja abençoada? Talvez você seja o único cristão da sua casa. Continue ouvindo e praticando a palavra. Continue ouvindo e praticando a palavra, porque a promessa foi feita: se você ouvir e praticar a palavra, até a sua posteridade vai ser abençoada. Botei essa última frase. Estudamos para aprender conceitos, meditamos para aprender a viver, mas praticamos para desfrutar do resultado. Quando eu e você estudamos, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente está aprendendo um montão de conceito. Por que é importante praticar a palavra? Por que muitas vezes a gente não pratica a palavra? Agora a gente precisa voltar para casa e meditar, para que isso se torne a nossa realidade. E quando isso se torna a nossa realidade, eu pratico e desfruto do resultado daquilo que Deus falou. Tudo isso que nós falamos, os benefícios de praticar a palavra, vão se tornar a minha e a sua realidade. Quem crê nisso nessa noite? Fique de pé, por favor.